Xá, blá, blá, os chuchuzinhos do Papo de Gel, estamos aí para mais um momento lindo para falar do que? Demografia. E eu adoro uma demografia, mas não dá para falar de demografia de óculos. Aí, que cansa a vista do velho. Olha só, adoro demografia, é um dos temas que mais curto e espero que vocês também gostem. E é um assunto muito recorrente para quem vai fazer provas de vestibular, prova de Enem. Cara, a demografia sempre está presente ali na tua prova, então tu vai encontrar pelo menos uma, duas questões sobre essa temática. E eu trouxe aqui um assunto de demografia que é a ideia de populoso e povoado. São assuntos, são termos, né, que a gente vai usar dependendo de alguns critérios. Cuidado, pequeno gafanhoto! Olha só. Então vamos lá. Quando a gente está trabalhando com população absoluta, o que é população absoluta? É o número total de habitantes que eu vou ter em um determinado local. Eu posso estar pensando num país, numa cidade, no estado, continente, enfim. E a partir desse número total de habitantes, eu defino se o local é populoso ou não. Se ele é muito populoso, pouco populoso e por aí vai. Então, assim, se eu penso em população total, número total de habitantes de um município, né? E esse município, essa cidade, ou melhor, município e cidade não é a mesma coisa, né? Já estou fazendo confusão aqui. Mas esse município tem uma população muito elevada, uma população total, eu vou dizer o quê? Ele é um município muito populoso, tá? Altamente populoso, ou, caso contrário, né, o oposto, pouco populoso. O Brasil é um país populoso, tem muita gente, pensando em população total, sim, é um país populoso. Aliás, saca só essa tabelota ali, tá? Os países mais populosos, portanto, com maior POP absoluta, tá? Ou maior população total, tá? A gente vai ter a China com seus 1,4 bilhão de habitantes, a Índia correndo logo atrás, chegando no cangote da China com 1,4 bilhão de habitantes também, uma diferença aqui de 300 milhões e o detalhezinho, olha só, eu estou fazendo essa aula agora em abril de 2023. Se acredita que até o final de 2023 a população indiana vai superar a população chinesa. Por quê, Chuchu? E olha só, a gente vai ter uma mudança na posição dos países mais populosos do mundo. Porque o crescimento vegetativo indiano é maior que o crescimento vegetativo chinês. Mas eu não sei o que é o crescimento vegetativo. Calma! Isso aí em outro momento a gente vai falar. Mas agora é falar aqui o seguinte. A tendência é que a Índia está vivendo um aumento muito mais significativo da sua população. A China já anunciou recentemente que pela primeira vez ela registrou uma queda na sua população absoluta, uma redução da sua população absoluta. Ou seja, mantendo essa tendência, né, a gente vai ter uma superação da Índia em termos de população absoluta sobre a China. E a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo. E, que nem eu falei, a tendência é que isso aconteça em 2023. Se vai acontecer mesmo nesse ano, não sabemos, mas a tendência é essa. Lá para o final do ano a gente vai ver se bateu ou não isso aí, tá? Os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo, e olha a diferença entre os dois primeiros e o terceiro. Né? Então os Estados Unidos tem ali 340 milhões de habitantes, já cai vertiginosamente em quantidade de habitantes. A Indonésia, Paquistão, Nigéria e Brasil. E é um ponto importante, tá? Isso aqui são dados de 2022 da ONU. Beleza. O Brasil, até um tempo atrás, ele era o quinto país mais populoso do mundo. Ele vinha aqui depois da Indonésia. A gente estava aqui, ó. Vou até mudar de cor, vamos pegar um verdinho. Verdinho, tá? O Brasil estava aqui, ó, Chuchu. Era nós aqui na quinta colocação. Só que o que acontece? Então quer dizer que a população brasileira está diminuindo? Não, cuidado. A gente caiu para sétimo lugar. Por quê? Não pelo fato da população brasileira estar diminuindo. Pelo contrário, a população brasileira continua aumentando. Só que a diferença, a questão é qual? Que a população brasileira vem aumentando no ritmo cada vez menor. A gente ainda tem um crescimento vegetativo positivo, ou seja, a nossa população ainda está aumentando, só que no ritmo cada vez mais lento. Em contrapartida, a população do Paquistão, a população da Nigéria, está aqui, ó,
crescendo em ritmo alucinado. A Nigéria, logo, logo, ela tende a ultrapassar até mesmo outros países. A Nigéria é um dos países que tem o maior crescimento vegetativo do mundo nos últimos anos. Então, esse crescimento populacional nigeriano, ele está muito acelerado. Isso fez com que ele passasse Brasil de lambuja. E talvez até daqui a pouco ela vá passar outro país, certo? Mas então, esses dois aqui, ó, Paquistão e Nigéria, com um crescimento populacional muito mais intenso, muito mais acelerado do que, por exemplo, o Brasil. Então a nossa população continua aumentando, mas não acompanha esse ritmo nigeriano ou paquistanês. E aí esses países passaram nossa população absoluta, tá? A gente poderia pensar ainda, por exemplo, aqui eu peguei os países, né? É uma questão mais interessante, mais uma curiosidade e tal. Mas, por exemplo, a Ásia, o continente asiático, é o continente mais populoso que a gente vai ter. Claro, tu tem China, tu tem Índia, tu tem Indonésia, tu tem Paquistão, tem Bangladesh, que é outro país bem populoso, né? Tem o Japão, que não é tanto, mas também não é pouco, e por aí vai, certo? Então, são questões interessantes. Aí, tá, a Ásia é o continente mais populoso. Qual que seria o continente menos populoso? Antártica, claro, só tem pingolim. Não, pingolim não, pinguim. Desculpa, tá? Ato falho. Freud explica. Mas assim, ó, só vai ter. Ih, não devia ter falado essas coisas. No YouTube acho que isso não cai bem. Mas enfim, agora foi. Chuchu, qual é que é o ponto? A Antártica, tu não tem moradores fixos, né? Então, tu tem lá os cientistas que vão, tal, a densidade demográfica é muito pequena. Tá, se a gente for pensar continente habitável, a Oceania vai ser o menos populoso, ok? Beleza? Então seguimos aqui. Aí vem um outro ponto. Olha só, dentro dessa lógica ainda do termo populoso, repara aqui, ó, o mundo já bateu os 8 bilhões de pessoas. Isso na finaleira do ano passado, na finaleira de 2022, certo? Eu estou gravando a aula em 2023, tá? Então o que a gente vai dizer assim, ó, pô, um mundo com 8 bilhões de pessoas, a gente poderia dizer que o planeta Terra é um planeta populoso ou não? Aí o problema é qual? Que a gente vai usar como lastro, né? Pô, eu consigo dizer que a China é o país mais populoso do mundo, porque os outros, dificilmente tu vai ter outro país, né, com exceção da Índia, que bate 1 bilhão de pessoas em população absoluta. Então, ó, China é muito populosa, tal, né? Aí, pô, mas eu tenho eu tenho um referencial. Agora eu vou pegar o planeta. Bom, se a gente usar os outros planetas que a gente conhece, né? Os outros planetas do sistema solar, bom, certamente o nosso é o planeta mais populoso que a gente tem no sistema solar, tá? Mas olha só, fato, tá aqui, ó, e detalhezinho, olha aqui que a gente tinha falado da Ásia, ó. Né? Quase 60% da população mundial está no continente asiático e olha a Oceania como o menos populoso, só 0,6% da população total. E tá aqui, dado cabalístico, número cabalístico, 8 bilhões de pessoas. Bom, vamos lá. Chuchu, e aí, seguinte, outro termo que a gente vai ter é o de população relativa. População relativa. Diferente da população absoluta, a população relativa também pode ser considerada como densidade demográfica. O termo que vocês conhecem, está na memória de cada um de vocês, é imprescindível que esteja. Quando a gente fala em densidade demográfica, a gente está pensando basicamente no quê? Na relação entre o número de habitantes e o espaço do território ocupado por eles. Então, número de habitantes por quilômetro quadrado. Faz a divisão. Basta a gente dividir a população absoluta, população total, que nós vimos antes, né, pela área da região analisada. Pode ser um país, estado, por aí vai. E isso vai dar aquela coisinha básica, gostosinha, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? E isso vai me dizer, vai me identificar se eu posso afirmar que o local é povoado ou não. Olha só, populoso é o quê? Está falando de população total. Povoado é o número de habitantes em relação à área. Densidade demográfica ou população relativa, certo? Então, cuidado aí. Aí, por exemplo, assim, ó, lembrando, né, grandes centros urbanos tendem a ser muito povoados, porque eu tenho um processo de verticalização. Eu começo a colocar cada vez mais gente num espaço restrito e eu ponho esse pessoal morando um em cima do outro, nesses prédios, por isso verticalização. E isso vai fazer com que a minha densidade demográfica, que a minha quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, dispare. Então, a tendência é que centros urbanos sejam sim muito povoados, certo?
Nisso, a gente vai entender, por exemplo, que um dos países mais povoados do mundo é Mônaco. Mônaco é uma cidade-estado, né, no território europeu. Tu vai ter uma densidade demográfica gigantesca. Por que isso? Chuchu, porque no momento que eu estou pensando, né, que Mônaco é uma cidade-estado, eu tenho uma área verticalizada, eu concentro muita gente numa área restrita, pô, a área quadrada ali, área quadrada, nem sei se eu posso falar isso, mas a área territorial de Mônaco são praticamente 2 quilômetros quadrados. Então eu jogo muita gente, e nem é tanta gente assim, né? Mas num espaço muito restrito e verticalizado. E aí eu tenho uma densidade demográfica muito grande, acho que são, se não me falha a memória, são 12, 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. Né? Se eu for pensar, por exemplo, unidades federativas brasileiras, os estados do Brasil mais o DF, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal é a unidade federativa mais povoada país. Por quê? Porque tem muita gente, né? E a gente tem uma área muito restrita. Então, nessa relação habitantes e área, vai lá para cima o número, certinho? Então, fica ligado aqui, tá? Chuchu, e olha só, os países mais povoados do mundo, que a gente acabou de falar de Mônaco, né? Tá aqui, ó, falei 13, falei errado. São 19, quase 20 mil habitantes por quilômetro quadrado. Pô, uma cidade-estado, eu verticalizo ela, eu coloco muita gente morando em cima de um do outro, e aí eu vou ter uma densidade demográfica muito alta, eu vou ter um país densamente, intensamente povoado, né? Singapura, também uma outra cidade-estado que a gente tem lá no Sudeste Asiático, 7.600 habitantes por quilômetro quadrado. Eu estou pensando em áreas muito povoadas. E aí eu posso pensar o seguinte, cuidado, nem todo lugar populoso, população absoluta, tende a ser povoado. O Brasil é o 7º país mais populoso do mundo, mas é um país pouquíssimo povoado. Para tu ter uma ideia, meu chuchuzinho do coração, a densidade demográfica do Brasil é em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, pô, a gente mora num país pouquíssimo povoado, certo? E isso se explica porque a gente tem uma população gigantesca, mais de 210 milhões de habitantes, mas um território gigantesco. Lembra que o Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. E isso vai fazer com que a gente tenha, nessa relação habitantes-área, um valor de densidade demográfica ou de população relativa muito baixo. Somos um país muito populoso, mas um país pouco povoado. Pegou? Pegou? Pegou essa manha? A Mongólia, mas eu falei aqui, né? Os países mais povoados do mundo, Mônaco, Singapura. A Mongólia é o país menos povoado do mundo. Chuchu, a Mongólia, as formigas atacando aqui minha mesinha, cheia de formiga. A Mongólia tem uma densidade demográfica de 2,1 habitantes por quilômetro. 2,1 habitantes por quilômetro. Porca miséria. 2,1 habitantes por quilômetro quadrado. Agora saiu. É muito pouco, é um território gigante, com pouca gente, eu tenho uma densidade demográfica muito baixa. É o país menos povoado, tá? E aqui, muita atenção. Olha só. Primeiro, um testezinho com vocês. Esse mapa aqui está mostrando população absoluta ou população relativa? E aí? População absoluta ou população relativa? Está indicando população total ou a relação habitantes por quilômetro quadrado? Como é que eu identifico? Eu não tenho legenda, não tenho mapa, não tenho título, não tenho nada. Mas eu consigo distinguir o que é, não é? Porque se eu for pensar população absoluta, eu tenho uma variação de cores. Eu espero que tu não seja daltônico, tá, Chuchu? Mas eu tenho uma variação de cores entre um amarelo bem clarinho, né? Tipo Canadá e tal, branco da Groenlândia, mas um amarelo bem clarinho, até um vermelho que a gente vai pegar Índia, Paquistão e por aí vai, né? O que acontece? Se eu tenho essa variação de cores, se eu estivesse trabalhando com população absoluta, o que ia acontecer? Pô, eu teria que ter, obviamente, num vermelho mais escuro, ou seja, indicando uma maior intensidade do fenômeno, a China, né, a Índia tá, o Paquistão tá, mas os Estados Unidos também teria que estar, a Indonésia teria que estar nesse tom vermelho, né? Não tenho. Eu tenho o quê? Uma questão, né, de que a Índia está pintada numa tonalidade maior. A Índia tem 1,4 bilhão de habitantes, tem uma área menor que a chinesa, portanto ela está num tom mais avermelhado. Quer dizer o quê? Pô, ela tem algo a mais que a China, e não é a população absoluta. Provavelmente vai ser o quê? População relativa. Então esse mapa
está trabalhando com população relativa. Aí eu vou ver que a densidade demográfica indiana, do Bangladesh, do Paquistão, né? Aqui de alguns países europeus, alguns países aqui da América Central, tal, Japão, é elevada. Muita gente para uma área restrita, sacou? Essa é a mandinga aí. Vamos lá. E o... Para, atenção, cuida! Chuchu. Um termo que é bem importante e que muita gente se pega desprevenido com as carças na mão, que é o termo que a gente conhece como superpovoamento, tá? O que é o superpovoamento? Olha só, uma área densamente povoada, ou seja, com elevada densidade demográfica, não é necessariamente superpovoada. Olha que loucura. Isso porque o conceito de superpovoamento não diz respeito apenas ao número de habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica ou população relativa, mas refere-se também ao descompasso, e aqui está o pulo do gato, não, descompasso das condições socioeconômicas e tecnológicas da população em relação à área ocupada. Ou seja, traduzindo, se eu tenho um local onde uma parte considerável da população vive em condições precárias, ou seja, esse descompasso das condições socioeconômicas e tecnológicas, eu posso considerar essa área como uma área superpovoada. Não que ela seja densamente povoada. Olha só, vou pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar dois países. Vou pegar aqui um país europeu, os Países Baixos, né? Que não querem mais ser chamados de Holanda, porque agora tem que ser País Baixo, tá? Tem uma densidade demográfica de 419 habitantes por quilômetro quadrado. Eu vou pegar um outro país, o país do Oriente Médio. Talvez você já tenha ouvido falar do Iêmen. Tá? O Iêmen tem uma densidade demográfica de 62 habitantes por quilômetro quadrado. E aí eu te pergunto, qual desses dois é mais povoado? É mais densamente povoado? Aquele que tem maior densidade demográfica, beleza. O de maior densidade demográfica são os Países Baixos. Ok. Agora, qual desses dois ele é superpovoado? Chuchu, o país superpovoado vai ser quem? O Iêmen. Porque o Iêmen tem uma população significativamente empobrecida. A ONU colocou o Iêmen nos últimos anos como o país que vive a maior crise humanitária. Tu tem uma parcela absurda da população em situação de calamidade, proliferação de fome, miséria, doenças. O Iêmen é o país mais pobre do Oriente Médio, um dos países mais pobres do mundo. Ah, mas ele tem uma densidade demográfica pequena. Perfeito, mas o que a gente falou? Superpovoamento não é necessariamente, não diz respeito necessariamente à densidade demográfica, diz respeito a esse descompasso das condições socioeconômicas. E nisso, a população do Iêmen vive amplamente esse descompasso aqui. Então eu vou dizer que o Iêmen é um país super povoado, tá? Em contrapartida, vou dizer o quê? O Iêmen é superpovoado, mas ele é pouco povoado. Dá um nó, né? Mas é isso. Então entender que são coisas diferentes. Apesar do termo ser muito parecido, cuidado. Já os Países Baixos, ele é densamente povoado ou intensamente povoado, mas ele não é superpovoado, porque é um país mais rico, um país com maior desenvolvimento econômico, tecnológico, para a maior parte da sua população. Não que não tenha seus problemas, claro que tem, mas eu vou dizer que os Países Baixos não são um país, não são um território superpovoado. Show de bola? E detalhe, quando a gente estava falando de povoamento, não quer dizer que o Brasil tem uma baixa densidade demográfica. E não quer dizer que essa população está bem distribuída pelo território. A gente vai ter áreas com maior densidade demográfica, outras áreas com menor densidade demográfica. Região amazônica do Brasil tem uma baixíssima densidade demográfica. Litoral brasileiro, borbulham pessoas, ok? Vamos lá? Vamos fazer um exercício? Vamos fazer umas atividades, uns exercícios gostosinhos. Vamos, primeiro aqui, ó, da PUC-RJ 2020. As dinâmicas demográficas do mundo fazem com que seus estudiosos se preocupem constantemente com relação à população total, população absoluta, se indica se o lugar é populoso ou não, e o tamanho dos territórios em escalas diversas, para que sejam definidas suas populações relativas, se é povoado ou não.
Essas populações definirão, muitas vezes, como serão implementadas diversas políticas públicas setoriais, por exemplo. Beleza. E aí a pergunta barbadosa. A população relativa dos territórios dá a medida de como eles são o quê? Conectados, especializados, fragmentados, globalizados ou povoados. Lembra, a população relativa indica o quê? Se o lugar é povoado ou não, certo? Nossa resposta... Pela madrugada, essa é fácil demais. Chuchu! Se fosse sempre assim, o vestibular seria uma festa. Mas não é, tá? Mas essa primeira da PUC aqui, começamos bem, começamos suave. Ok, vamos lá. Próximo, um NISC 2021. A população mundial está irregularmente distribuída pelo planeta. Grandes extensões. Lembra? A população não está homogeneamente distribuída, nem no Brasil, nem no planeta, tá? Grandes extensões vazias situam-se próximo a áreas densamente povoadas. Densamente povoada quer dizer o quê? Que tem alta densidade demográfica. Essas irregularidades... me perdi. Essa irregularidade ocorre em todos os países de grande extensão territorial que tem como característica comum a a desigual distribuição de suas populações. Caso de países como a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Austrália. Beleza. Sobre o assunto é correto afirmar. Pausa o vídeo, lê ali, responde, marca o que tu acha que é verdadeiro ou falso, e depois aperta o play que a gente vai conferir aqui. Eu já vou fazendo ela agora. Sobre o assunto é correto afirmar o quê? Olha só. As regiões habitáveis da Terra são denominadas anecúmenas. Esse A é a negação, é o A de negação. Então as regiões não habitáveis. Opa, eu coloquei errado. Chuchu, as regiões não habitáveis da Terra são denominadas anecúmenas. As regiões habitáveis são as regiões ecúmenas, tá? Então, olha só, se eu for deixar as regiões habitáveis, são as regiões ecúmenas. Show de bola? Beleza? Vamos... Olha aí, mas que bongolão. Apertei errado. Tá? Então, essa aqui está errada. 2. Densidade demográfica ou população relativa está relacionada ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Barbadíssima, verdadeira. 3. As regiões ecúmenas, olha aí, são chamadas de vazios demográficos. Não, porque se as regiões ecúmenas são aquelas favoráveis à ocupação, por questões sobretudo naturais, né? Quando a gente está pensando em regiões anecúmenas, são questões naturais que dificultam a ocupação. Então, o deserto do Saara é considerado uma região anecúmena, floresta amazônica, cordilheira do Himalaia, são regiões anecúmenas. Não quer dizer que ninguém more lá, sempre tem louco para tudo nesse mundo, né, Chuchu? Até para assistir aula de geografia aí no YouTube. Mas são áreas que, por condições naturais de clima, enfim, dificultam a ocupação humana. São áreas anecúmenas. As regiões ecúmenas, que nem eu falei, são as áreas favoráveis à ocupação humana. Então, se elas são favoráveis, como é que eu vou dizer que são vazios demográficos? Não, né? Eu tendo a ter mais gente morando nessas regiões ecúmenas. Os vazios demográficos seriam o quê? Seriam exatamente as regiões onde eu tenho poucas pessoas habitando e, portanto, eu vou considerar essas áreas anecúmenas vazios demográficos. A Antártica, que nós mencionamos antes, é uma região anecúmena. É um vazio demográfico. Então está errada a 3. E a 4, quando o número de população absoluta, a população total é elevado, dizemos que o país, ou cidade ou estado, é populoso. Que questãozinha, hein? Que questãozinha. Vamos lá. Só pode ser... qual que era? Perdi. Era 2 e 4... 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, aqui ó, letra C. C de caramba, que questão barbada. Essa aí eu tirei de letra. Matou? Fechou com a tua resposta? Tem que ter fechado, né? Isso aqui é fácil demais. Olha essa aqui da URGS. Essa aqui aí já complicou a vida, né? Aí a URGS, desgraçada dessa tia URGS. Observe os dados da tabela abaixo. Tem aqui Canoas, no Rio Grande do Sul. Cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Salvador, na Bahia. Manaus, beijo pessoal de Manaus, que eu tenho vontade de conhecer. E Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Beleza. Aí eu tenho na primeira coluna população absoluta. Vai indicar se o lugar é populoso ou não, né? Então vou colocar aqui, ó. Essa primeira aqui vai indicar se o lugar é populoso ou não. E aqui a área territorial. Não me indica, a área territorial por si só não me indica nada.
Agora, se eu fizer a relação entre população absoluta e área, aí eu vou ter o quê? A relação se o lugar é povoado ou não, tá? Cuidado. Aí, olha só, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o município mais povoado, ou seja, de maior número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? E o menos populoso. Bom, menos populoso é só pegar aqui a coluna do meio. Vamos lá. O que é primeiro aqui? Qual que é o menos populoso? O mais populoso, eu estou vendo que é Salvador. Tem quase, né? Aqui 2018 já deve ter crescido a população de todas as cidades, né? Porque com o censo agora do final de 2022, só que deve ter sido atualizado. Mas enfim, a questão era de 2019, pegou os dados de 2018, vamos lá. O município mais populoso, Salvador, mas eu não quero mais. Eu quero menos. O menos populoso que tem menor população absoluta, que vai ser Canoas, certo? Tá aqui. Pô, já matei nossa resposta, né? São José dos Campos não pode ser, Duque de Caxias não pode ser, Manaus não pode ser. Ah, não, tem duas. Tem Salvador e Canoas e Duque de Caxias e Canoas. Tá. Então eu sei que ou é letra D ou é letra E, porque Canoas está nas duas. Fechou? Aí eu tenho que saber o mais povoado. Pô, eu vou ter que fazer uma conta. Tu pode fazer conta. Ah, tu é bom na matemática? Palmas pra ti, abestado, tá? Chuchu, mas eu não preciso fazer conta. Eu vou pensar o seguinte, olha só. Eu tenho aqui que pensar em Salvador e eu tenho que pensar em Duque de Caxias. Então, Salvador, relação população-área. E vou pensar na relação população-área de Duque de Caxias. Se eu pegar aqui, olha só, eu tenho uma área dos dois municípios, não é muito diferente, né? Tá, a área de Salvador é um pouquinho maior, são quase 700 quilômetros quadrados, né? A de Duque de Caxias, quase 470 quilômetros quadrados, ok? Então, Salvador é um pouquinho maior, mas olha só a população de Salvador, quase 3 milhões de habitantes. Então, se eu pegar esses 3 milhões e colocar numa área de, sei lá, 692 km quadrados, o que eu vou ter? Chuchu, eu acabo tendo uma densidade demográfica mais elevada. Concorda? Se eu comparar com o Duque de Caxias, que eu não tenho nem 1 milhão de habitantes, pelo menos nesse período, né? Nem 1 milhão de habitantes, numa área relativamente próxima. Então, o que acontece? Pô, aqui eu vou ter uma densidade demográfica menor, tá? E sem fazer conta, só pelo raciocínio. Raciocínio. Aqui eu vou ter uma densidade demográfica maior. Então, a minha resposta vai ser letra D, Salvador e Canoas. Perfeito, Salvador e Canoas. Sacou? Pegou a manha? Vamos fazer mais uma última, derradeira, para encerrar com chave de ouro. Olha só. O gráfico mostra os 10 países mais populosos do mundo em 2017 e a projeção para 2100. Então, vamos dar uma olhadinha aqui ó, no gráfico, as questões demográficas. Onde estarão os 10 mil... Os 10 mil. Estou pensando no meu salário. Onde estarão... Não tô. Onde estarão os 10 países mais populosos do mundo no fim do século, tá? Beleza, vamos lá. Em 2017, tá aqui em azul clarinho, beleza? China aqui, ó. Olha a Índia como já aumentou, ó. De 2017 para 2022 já passou 1,4 bilhão, né? Depois Estados Unidos, Indonésia, olha o Paquistão aqui, olha o Brasil como estava em sexto. A gente falou, o Brasil já caiu, né? E a Nigéria já passou aqui, Bangladesh, Rússia, Japão. Beleza. Em 2100, olha a população da China, olha a redução. Caiu para terceiro. Olha a Índia, né? Caiu um pouco, mas 2100 ela vai aumentar bastante para depois começar a diminuir. Os Estados Unidos mantém, aumentou um pouco até, muito pela questão, né, migratória. A Indonésia diminuiu um pouquinho, aqui diminuiu. Brasil perdeu bastante. A gente vai perder a população. Segundo o IBGE, a projeção que a gente começa a perder a população a partir de 2040, 2050, tá? Olha a Nigéria que nós mencionamos. Olha aqui, ó. Ela vai estar em segundo lugar. Rapaz, vai ser Índia e Nigéria. E foi-se embora. Cadê? Foi Nigéria, tá? Então, vamos lá. Assinale a opção correta que explica a dinâmica populacional. Vamos lá, letra A. Vários países como Índia e China terão suas populações decrescidas devido ao forte controle de natalidade exercido pelos seus respectivos governos, como também pelo fraco desempenho econômico estimado até o final do século. Essa primeira coisa aqui, ó, melhor, essa última parte, fraco crescimento econômico, já está errado. Pô, a China é o país que mais cresce, tá para ultrapassar a economia estadunidense logo logo.
Economia indiana bombando, tá? Então já tá errado. Outra coisa, política do filho único, criada na China lá em 1979, já chegou ao fim há um tempo atrás. 2013, a política do filho único na China foi abolida. Aí o governo permitiu que os casais tivessem 2 filhos. Mais recentemente, em 2018, salvo engano, 3 filhos. Ou seja, não é que essa política, esse controle, essa política de controle de natalidade na China já não existe mais. E na Índia também não, tá? É um processo natural que a gente vai ter, né, de envelhecimento da população, redução da natalidade, por aí vai. Então essa letra A aqui não é a nossa resposta. Letra B. Os EUA vão se manter entre os 4 países mais populosos, os Estados Unidos daqui vai ficar em 4º lugar, do mundo em 2100, por causa de sua elevada taxa de natalidade, já que pode ser observado, que já pode ser observado na atualidade. Não, chuchuzinho, não. Os Estados Unidos têm uma baixa taxa de natalidade, tal qual outros países ricos também têm. Os países da Europa Ocidental, Japão e por aí vai. O que vai fazer com que essa população nos Estados Unidos se mantenha elevada? Questão dos imigrantes, né? Porque é o país que mais atrai imigrantes do mundo. Então, errada a letra B. Vamos para a próxima. Letra C. Muitos países do mundo subdesenvolvido. Então, vou fazer um asterístico aqui, ó. China, Índia, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia, mais ou menos, está junto nos BRICS, vai para o subdesenvolvido, né? São os países, é o mundo subdesenvolvido que a alternativa está falando. Como Nigéria, enfim, eu ia fazer uma piada, mas é de um podcast que eu escuto e eles fazem isso. Daí a gente fica escutando o troço toda hora, fico pensando nas coisas que eles falam. E aí me distraí, desculpa. Muitos países do mundo subdesenvolvido, como Nigéria, vão ascender posições por apresentar uma alta taxa de crescimento demográfico, legal, derivados da alta natalidade, já disse legal, que é frequente nos países da África subsaariana. Legal, terceira vez. Tá aqui a nossa resposta. Só pode ser essa. E eu vou te dizer por quê. Porque o próximo grande surto populacional que o mundo vai viver está concentrado no continente africano. Porque os vários países africanos tendem a viver a sua explosão demográfica agora no século XXI. Então vai ter esse surto aí, a Nigéria é um exemplo. Tá? Mas vamos por descargo de consciência, vamos tirar a letra D e a letra E. Se der para tirar. O Brasil perderá posições, saindo do grupo dos 10 países mais populosos do mundo. O Brasil cai para 13º, ok. Pelo fenômeno da emigração. Mais pelo fenômeno da imigração do que pela queda do crescimento demográfico. Ou seja, o brasileiro vai fugir do Brasil sem vergonha, canalhas! Não, fica aqui. Chuchu, não, falando sério, não é porque a imigração. A gente tem um recorde, a gente está tendo um recorde agora. Nos últimos anos são mais de 4 milhões de brasileiros vivendo no exterior, imigrantes legais, né? Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Algumas estimativas, contando os imigrantes ilegais, já são mais de 6 milhões de brasileiros morando no exterior. Mas, enfim, o fato que vai fazer com que a população brasileira comece a perder força não é a questão emigratória, mas sim a redução da sua natalidade. Então, a gente vem percebendo ano após ano no Brasil uma redução drástica da natalidade. Isso vai fazer com que a gente tenha essa perda de população e a gente perca colocações entre os países mais populosos do mundo, tá? Então a letra D realmente está errada. E a letra E, o Japão perderá mais da metade da sua população. 120, vai agora matemática, 128 para 60, 60 mais 60 dá 120, então tá. Perderá mais da metade da sua população até 2100, porque seu pequeno território, e o fraco desempenho econômico, busca ali qual é que é uma das maiores, entre as 5 maiores economias do mundo, onde é que o Japão está. Procura, tá? Obrigarão grande parte da sua população a emigrar para outros países, procurando melhores condições de vida. Errada. Chuchu, o Japão é um centro de atração populacional. Não bate, essa aí não bate, tá? Então, nossa resposta continua sendo letra C de caramba. Demografia é muito legal, tá? Eu espero que tu tenha curtido, que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, larga aí,
tá? Esse linkzinho que tem aqui embaixo, né, o arroba que tem aqui embaixo é lá do Telegram. Se quiser mandar pergunta pelo Telegram, eu respondo. Não no final de semana, não de noite, mas em algum momento eu vou responder. Ou se não, põe nos comentários mesmo, tá bom? Chuchu, beijo, beijo, beijo e nos encontramos em um próximo momento.